Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de abertura da nova turma da pós-graduação. Agora chegou a hora para você que quer se tornar um soberano das licitações, um especialista em licitação, pós-graduado pelo Método Viana, aprendendo a como faturar de 120 mil a 2 milhões por ano em licitações, representando a sua própria empresa. Ou você que vai abrir um CNPJ, ou você com a sua consultoria em licitações. Com o Método Viana, eu já fiz meus alunos vencerem mais de 1 bilhão em licitações e terem segurança para trabalharem de casa. Passou das casas dos 22 milhões. Torno acima de 10 a 10 milhões. Muito acima de 10 milhões. Depois do Método Viana, são 22 milhões. A gente teve um aumento de 20 a 30%, né, de lucro líquido para a empresa. Eu sou advogada e aí eu já atuava na área do direito público. Eu tenho especialização em direito público. Cheguei a fazer uma pós-graduação de licitação e contratos administrativos, mas nada disso me ajudou a fazer o que eu faço hoje. Olha, a média tem sido 15. 15 mil por mês. Sim. Olha, eu estou extremamente feliz. Finalmente eu consegui minha independência financeira. Não só adquirir muito conteúdo, mas a liberdade que eu tenho dos horários. Meu Deus, trabalhar de casa assim, é um sonho. Há um ano atrás, há uns 2 anos atrás, eu nunca imaginaria que eu ia estar trabalhando nessa área, ganhando o que eu ganho hoje, trabalhando como eu quero, da onde eu quero, com os clientes que eu quero. Então, eu estou extremamente feliz. Em torno de 15K. Perfeito, em torno de 15 mil por mês, excelente. Depois do Método Viana, são 22 milhões. Me sinto muito feliz, muito realizado, né? Porque eu vinha apanhando de curso em curso, né? Os cursos não tão bons, mas que não explicavam muito. E aí, quando eu comecei a olhar os seus vídeos e entender o que você estava falando, aí começou a melhorar as coisas. Eu me sinto muito feliz e muito realizado hoje com tudo isso. Meu nome é Guilherme, eu sou administrador público federal. Cerca de 1 ano e meio atrás eu fui designado para atuar nos pregões eletrônicos aqui na unidade. Após o certificado de pregoeiro de uma instituição renomada aqui no Rio, ainda assim eu me senti inseguro para atuar nos pregões. Foi aí que nos meus estudos, na internet, eu cheguei ao conhecimento da professora Flávia, do curso dela. Então eu posso dizer que fez total diferença na minha vida. A insegurança que existia hoje não existe mais. Eu me sinto apto para atuar em todas as etapas, para poder coordenar o processo licitatório. Estou me sentindo confiante. Eu me tornar profissional. Tanta segurança que me deu, então me deu mais segurança e eu me sinto bem profissional agora, né? E hoje é a sua vez. Hoje eu vou liberar apenas para quem entrar agora 2 condições incríveis. Então fica comigo até o final. Você que quer se tornar um profissional especialista em licitações, quer reconhecimento na área, quer dominar com segurança a lei de licitações na prática, mesmo que você esteja partindo do absoluto zero, nunca trabalhou com licitações, ou você que já trabalha com licitações, mas não consegue performar por não utilizar uma estratégia certeira e com um passo a passo simples e de aplicação imediata por qualquer pessoa, mesmo que você não seja da área jurídica e não tenha familiaridade com a legislação. Mesmo você que não tem experiência, que vai começar do zero, começar por um caminho certo, por um caminho seguro, para ganhar de 120 mil a 2 milhões por ano nessa área. E você que já é experiente, mas não consegue performar e precisa aumentar urgentemente o seu faturamento com segurança. Você poderá quadriplicar o seu faturamento com as estratégias ao se tornar um soberano das licitações. E eu queria começar aqui essa aula mostrando aqui um estudo de caso para vocês, tá? E para isso eu preciso te contar uma história. Eu tenho um aluno chamado Diego. O Diego, ele antes de fazer o meu método, ele chegou até mim dizendo que tinha perdido uma licitação de 12 milhões na área de informática. E ele precisava corrigir as suas ações para que isso não acontecesse de novo. Porém, ele não sabia como fazer isso.
E olha, o Diego me disse que um concorrente prejudicou ele com uma técnica de fechar o edital. E muito se fala sobre fechar e abrir o edital. Essa técnica ela acontece quando os concorrentes tentam, né, utilizar a impugnação para abrir o edital, ou seja, como o edital ele vem com cláusulas restritivas, muito fechadas, e na impugnação a gente consegue uma resposta do órgão para flexibilizar aquela cláusula e aí conseguir participar daquela licitação. Então, por exemplo, um edital que pede um balanço para microempresa e empresa de pequeno porte. Eu vou lá e faço uma impugnação para o MEI, o microempreendedor individual. E o órgão fala que o MEI, na sua resposta, não precisa apresentar o balanço. E aí, se eu estou representando ou tenho um MEI, eu consigo agora participar dessa licitação mesmo sem ter o balanço. E a outra coisa é fechar o edital. Eu uso a impugnação para tentar obter uma resposta do órgão mais restritiva, para excluir meus proponentes lá na frente. Mas olha, tem que saber usar essas técnicas. Se você participa de licitação sem ter conhecimento, quem usa essa técnica contra você vai se dar bem. Porém, se você se tornar um soberano das licitações, que é o caminho que foi escolhido pelo meu aluno Diego ao cursar a pós-graduação, o método Viana, essas técnicas aí nunca mais funcionaram em licitações contra ele, porque ele nunca mais perdeu licitação por causa disso. E eu vou te explicar que assim como o meu aluno Diego, como você, ao se tornar um soberano das licitações, conseguirá ganhar a licitação em qualquer cenário, não importa o que o seu concorrente tente fazer contra você, tá? Então, quando o Diego ele não era meu aluno, ele perdeu essa licitação de 12 milhões. O que aconteceu? Um concorrente do Diego impugnou um edital de uma licitação, né, de 12 milhões, e na resposta do órgão, o órgão modificou o edital. E aí esse concorrente utilizou essa resposta para ganhar a licitação, desclassificando o Diego lá na frente na época do recurso. E nessa época o Diego não era meu aluno e ele perdeu a licitação. Porém, depois que o Diego entrou no método, depois que ele entrou no soberano, ele deu de cara com outro concorrente. E nessa segunda vez que o concorrente tentou fazer a mesma coisa, Diego não perdeu a licitação, ele ganhou, tá? Então, essa segunda licitação era uma licitação de 2 milhões. Eu vou explicar como que o Diego ganhou. Era uma licitação de informática. E na cláusula do edital tinha isso aqui, ó. Um edital para comprar computador, determinou que a placa-mãe tinha que possuir uma tecnologia que permitisse o gerenciamento remoto do equipamento, né? Então, aqui está a cláusula do edital. Placa principal, né, precisa permitir o gerenciamento remoto do equipamento, tá? E o meu aluno Diego, ele tinha tecnologia Intel. A tecnologia que ele tinha do meu aluno era a Intel, que permite o gerenciamento remoto para gerenciar, inclusive, um grande número de computadores, né? E observe que em nenhum momento o edital, nem no termo de referência, foi exigido marca. Porque quando é necessário, com justificativo, o edital poderia exigir uma marca, mas não foi assim nesse exemplo. O edital não trouxe indicação de marca. Então, o que o concorrente do Diego fez? Ele entrou com a seguinte impugnação, tá? Ele entrou com essa impugnação e usou essa impugnação para tentar fechar o edital, tentando desclassificar o Diego. Mas agora o Diego, ele já estava no método e ele já sabia o que fazer, tá? Como que ele agiu aqui nessa forma, tá? Veja só que a impugnação, então, que esse concorrente do Diego entrou, ele traz ali uma informação. Olha, o gerenciamento remoto é feito por tal coisa, utiliza-se a tecnologia VPRO. Então, senhor pregoeiro, está correto o meu entendimento ao afirmar que só vai ser aceito equipamento da tecnologia VPRO? E aí o pregoeiro olhou aqui e falou, tem razão, né? Essa tecnologia é para o gerenciamento remoto, então o seu entendimento está correto. A tecnologia solicitada nesse item, então, é essa daí que você falou. Só que isso aqui está errado. Por que isso aqui está errado? Porque se o edital realmente precisasse dessa tecnologia VPRO, ele deveria ter uma justificativa nos autos do processo e no edital ter ali por expresso que só seria admitida a tecnologia VPRO e nenhuma outra seria admitida no local, tá? Então, o que o concorrente tentou fazer aqui, fechando o edital? Ele falou, olha, quando o Diego for lá participar da licitação, ele vai apresentar a tecnologia que ele apresenta, sempre que é Intel, e aí a gente vai conseguir desclassificar ele lá na frente, ele vai ter uma surpresinha, tá? Só que dessa vez, o concorrente dele
caiu do cavalo. Por quê? O que o meu aluno Diego sabia agora? Sendo um soberano da licitação e conhecendo a rota do comprador, o Diego sabia que não se pode jamais a administração, o órgão, utilizar respostas de impugnação para modificar edital. Nesse exemplo, se o órgão tivesse como justificar tecnicamente que ele precisa essa determinada tecnologia, o edital tinha que ser corrigido com a indicação expressa dessa característica exclusiva e republicado, porque isso afeta a formulação da proposta. Isso está, inclusive, na Lei 14.133, lá no artigo 55, parágrafo 1º, que prevê, né, que alguma modificação no edital que vai implicar a alteração ali, né, da proposta, o edital ele tem que ser corrigido, ele tem que ser republicado, o prazo dele tem que ser reaberto, tudo de novo. Não é simplesmente na resposta da impugnação que a gente vai lá e muda o edital. Mas sabe por que quem trabalha com licitação, quase ninguém sabe isso? Porque não conhecem a rota do comprador. A pessoa fala, para que eu vou aprender o que o órgão tem que fazer ou não, o que pode ir no edital ou não, como é que faz o edital ou não, e se preocupa só saber ali o basiquinho para participar da licitação no tapa, né? É claro que essa pessoa não vai ter resultado, muito pelo contrário, vai perder tempo e vai perder dinheiro. Mas como o Diego conhecia o método e foi preparado dentro dos pilares do método Viana, um dos pilares do método é a rota do comprador. Diego foi capaz de fundamentar o direcionamento legal dessa resposta, dessa impugnação, né? O recurso do concorrente dele foi julgado improcedente e no fim Diego ganhou essa licitação de 2 milhões. Então perceba que esses fundamentos para o Diego ganhar a licitação, eles estão na rota aprofundada do comprador, que é um dos pilares do método da pós-graduação em licitações. Para você se tornar um soberano, claro que isso não vai acontecer em um dia, isso não vai acontecer em uma semana. Você precisa de mais tempo comigo para aprofundarmos esses fundamentos e você ser preparado para ganhar as licitações em qualquer cenário, utilizando uma estratégia clara. Para você ser soberano, você precisa de profundidade. E essa profundidade, a pós-graduação vai trazer para vocês. E mesmo você que não ter tempo, para você ter mais profundidade comigo, você só precisa de 2, 3 vezes por semana, 30 minutos por dia do seu celular mesmo. Você já ouviu falar da curva do esquecimento? Vou mostrar aqui para você a curva do esquecimento. Então, vamos lá. Então, segundo a curva do esquecimento, o nosso cérebro, ele vai decorrendo os dias, ele vai perdendo informações, tá? Então, hoje você tem uma aula comigo, você aprendeu aqui uma dica, só que com o passar dos dias você vai perdendo e normalmente você perde ali, seu cérebro ele descarta quase 80% das informações que você aprende. E olha, informações que são importantes para você, porque esse é o funcionamento de sobrevivência do cérebro. Para você sobreviver, você vai simplesmente descartando as informações. Isso acontece mais ou menos quando você fica doente. Imagina que você pega ali uma tosse, aí você passa no médico e pega antibióticos para você tomar. A gente sabe que tem um tempo mínimo para você tomar antibiótico, que se você não tomar, se você parar na metade, ele para de fazer efeito e a infecção ela vai voltar. E muitas vezes, se você não coloca lá no seu alarme, na sua agenda, né, no celular para tocar, o horário de você tomar a sua medicação, fatalmente você vai esquecê-la de tomar assim que a sua tosse começar a diminuir, por exemplo. A tosse começou a diminuir, você esquece de tomar o medicamento. E isso é o mesmo raciocínio para informações importantíssimas que você precisa diariamente. Então, ainda que você venha aqui, assista, consuma um conteúdo, né, consuma um livro, leia um material a respeito de licitações, o que vai acontecer no dia seguinte, tá? Ali, 20 minutos depois, você já perdeu quase 50%, você já esqueceu do que você aprendeu há 20 minutos anteriores. 1 hora depois, olha só, 44%, né? 9 horas depois, 36% só você reter. E aí, um dia depois, você só retém 33% daquela informação. Você vai perdendo aquela informação. Você vai cada vez perdendo. E aí, até que você esquece até 100% do que você aprendeu, tá? E da mesma forma,
assim como a curva do esquecimento, a gente tem aqui, ó, a curva do aprendizado. O que é a curva do aprendizado? Quando você vai lá e conversa com uma pessoa que é iniciante em licitações, ela começou agora, tá? Já tá até dando aula, acabou de começar a trabalhar. Então, o iniciante, ele tem uma autoconfiança muito grande, porque ele nem sabe o que ele não sabe. Ele não consegue nem ver quais são os pontos cegos que estão ali na frente dele. E por essa curva de aprendizagem, não sou eu que tô falando isso, não é a Flávia que tá falando isso, tá? Isso aqui são estudos científicos que trazem para nós essa curva do esquecimento e curva da aprendizagem. O iniciante, ele chega a beirar o pico do monte da estupidez. É aquele que eu já sei fazer e eu não preciso de ajuda. Inclusive, estou dando aula sobre isso, tá? E a pessoa, quanto mais ela vai se tornando especialista, ela vai aprofundando os ensinamentos, ela sabe que ela tem que ainda estudar mais. Então, um especialista, pela curva de aprendizagem, ele raramente tem a mesma confiança que o iniciante, porque ele sabe que ele já sabe muita coisa, mas ele conhece as suas limitações e ele sabe que ele tem que aprender mais. Quanto mais tempo ele passar sentado numa mesa com pessoas que conhecem mais que ele, mais ele vai aprender, mais ele vai se aprofundar e melhor ele vai ficar, se tornando um expert, verdadeiro expert, e claro que isso vai somar rapidamente nos resultados que essa pessoa vai ter quando ela for para o campo de batalha na prática. O que eu quero dizer com tudo isso? Para você se tornar um soberano das licitações, eu preciso de você mais tempo comigo. Não um dia, uma semana, um mês. Quanto mais tempo você passar comigo, mais especialista você vai ficar. E eu não estou falando que você precisa ficar comigo todo dia, 24 horas por dia. Não, seriam apenas 1, 2, 3 vezes na semana no máximo, 30 minutinhos por dia pelo seu celular mesmo. Porém, por mais tempo, como eu vou te mostrar hoje na oportunidade que eu vou abrir daqui a pouquinho para o método Viana para você. Então, o que você vai receber entrando agora para pós-graduação em licitações pelo método Viana? Você sendo da iniciativa privada, ou seja, empresário, consultor, né, analista de licitação, advogado, CLT, trabalhando para vender para o governo. Você vai aprender como montar sua empresa, sua consultoria em licitações para faturar de 120 mil a 2 milhões por ano. Vai aprender como participar das licitações do início ao fim, vai dominar a Lei 14.133. Você vai aprender tudo sobre documentação, vai dominar a etapa de documentação. Você vai poder prestar consultoria, aplicar na sua própria empresa, você vai dominar o pagamento pelos órgãos públicos. Nunca mais você vai falar que o governo não paga. E aqui você pode monetizar mais que 15 mil por mês apenas oferecendo seus serviços em cobranças administrativas, para nunca ter nenhuma nota de empenho sem pagar e nem mesmo atraso de pagamento pelo governo. O método você tem dentro da pós-graduação. Você vai dominar como fazer impugnações ao edital, recursos administrativos, defesas administrativas, sem você precisar recorrer ao judiciário. Você vai aprender a representar empresas de todos os portes, em todos os segmentos da licitação. Você vai aprender a monetizar com as contratações diretas e ainda vai ter a possibilidade de escrever um artigo em coautoria comigo, se tornando uma referência no mercado das licitações e alcançando tão sonhado reconhecimento. Você vai ter acesso a 60 horas de aulas gravadas e todo mês aulas ao vivo. E ainda curso bônus de licitações para obras e serviços de engenharia. E você que é agente público, porque a pós-graduação é tanto para iniciativa privada quanto para o agente público. Você, como agente público, vai aprender a como conduzir as licitações do início ao fim. Dominar a Lei 14.133 com total segurança na prática, nos principais sistemas de licitação, de dispensa. Não vai correr nenhum risco em ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Vai dominar a etapa de documentação, vai dominar o pagamento pelos órgãos públicos para não ser responsabilizado pelos órgãos de controle, tá? Vai dominar as contratações diretas, também vai ter a possibilidade de escrever um artigo em coautoria comigo e vai ter acesso às aulas gravadas, que são 60 horas, e às aulas ao vivo mensal, todo mês a gente tem um encontro ao vivo, tá? Além do curso bônus de licitações e obras para serviços de engenharia. E é importante entender que essa é a única pós-graduação do Brasil que é na prática, campo de batalha. Você vai ter os fundamentos e o campo de batalha. Você aprende a participar na prática. A gente pega na sua mão e te ensina a participar do Compras Gov.br, licitações do Banco do Brasil, SICAF passo a passo,
toda a documentação, documento por documento, prática, tutorial prático, a única pós-graduação do Brasil que traz tudo isso mastigado para você. E olha, ainda tem um presente especial. Lembra que eu falei que eu daria 2 condições super especiais para você que entrar no método? Então olha só, se você tiver entre os primeiros a serem inscritos, você vai receber o meu livro físico de 700 páginas que eu vou mandar na sua casa. E além disso, eu vou te dar também o curso bônus de licitações para obras e serviços de engenharia. Então, olha só, se você for rápido na tomar decisão, você vai ter acesso tanto ao meu livro, 700 páginas, vou mandar na sua casa. Não há possibilidade de você comprar o meu livro, ele não está à venda, não tem como você ter acesso a ele, só se você fizer parte do programa de pós-graduação e ainda o curso bônus de obras e serviços de engenharia, tá? Olha aqui, a grade curricular, você pode também pedir para minha equipe no WhatsApp, eles vão te mandar o folder com todo o detalhamento, que é importante você entender que você vai aprender tudo na prática. Você tem fundamentos e práticas aprofundado para você ficar mais tempo aqui comigo, tá? Então, o que você vai receber entrando agora para o método? Você recebe a pós-graduação Lato Sensu, tá? De licitações públicas. Só o valor do método da pós-graduação você pagaria R$ 7.997, mas eu vou te falar qual que vai ser o valor com desconto, tá? Você recebe o livro físico, Dominando as Licitações, o meu livro, que eu vou mandar na sua casa. Você recebe aulas ao vivo, todo mês a gente vai ter um encontro ao vivo. Você recebe o curso de licitações de obras e serviços de engenharia, tá? E você pagaria a taxa de matrícula. Então, se a gente fosse somar tudo isso daqui, você teria um gasto de R$ 14.238, tá? Para você ter acesso e um preço justo frente aos benefícios que você já consegue desbloquear os resultados aí na sua empresa ou na sua consultoria, na sua carreira, aplicando a metodologia da pós-graduação. Porém, para você entrar agora, essa oportunidade vai ficar no ar por pouquíssimo tempo. Você entrando agora, então, você paga apenas R$ 3.999 à vista. E aqui já é um super desconto frente aos resultados que você vai desbloquear na sua pós-graduação. Mas, ó, se você tá vendo esse vídeo agora, essa promoção vai valer por pouco tempo e a gente vai abaixar mais de praticamente R$ 1.500 de desconto para você. Então, ao invés de R$ 3.999, você vai pagar apenas R$ 2.497. Isso dá um desconto aí de praticamente R$ 1.500 frente ao valor já promocional. Ou 3 parcelas de apenas R$ 997 que você pode fazer tanto no seu cartão por recorrência para não atingir o seu limite, tá? Parcelamento 3 vezes de 997 pode ser no seu cartão por recorrência ou no boleto parcelado. Atenção, essa condição é por pouquíssimo tempo. Se essa tela tá aparecendo para você, a condição está valendo ainda. A qualquer momento, isso aqui vai sumir e volta para o valor tradicional. Então, não perca tempo e tenha esse desconto. Já clica aqui embaixo e inicie agora o desbloqueio para os seus resultados como um verdadeiro soberano das licitações. E agora eu quero tirar algumas dúvidas também. Vamos lá. Nesse momento, para você não ficar de fora, é só você clicar aqui, entrar e iniciar o desbloqueio dos seus resultados, perfeito? Mas existe ali algumas dúvidas e eu quero já saná-las aqui para você. Bom, primeira dúvida, será que eu preciso ser graduado para fazer a pós-graduação? Sim, você precisa ser graduado para você receber o certificado de pós-graduação. Isso é um normativo do MEC, tá? Porém, se você não tem graduação, você não tem diploma de uma faculdade, de uma graduação, e ainda assim você quer cursar as aulas, ter acesso ao método da pós-graduação, você pode sim entrar, mas ao final, ao invés de você receber o certificado de pós-graduação, você vai receber um certificado de extensão universitária, tá? Porém, isso permite que você tenha acesso a 2 anos a toda a metodologia que fez os meus alunos faturarem alto em licitações, mais de 1 bilhão em licitações, e você também pode aplicar isso aí no seu negócio, na sua consultoria, e ao final sair com o certificado de extensão universitária, porque o que vai determinar é que você aplique o seu conhecimento para você ter efetivamente os resultados, tá? Agora, você que vai entrar na pós-graduação, você já tem um diploma aí de graduado,
qual é o nível, qual que é o curso que eu tenho que ter? Eu tenho que ser formado em Direito? Não importa qual é a área da sua graduação. Se você é graduado em Educação Física, em Nutrição, em Direito, em Administração, em Engenharia, não importa, tá? Essa pós-graduação é para você, independentemente de qual foi a graduação que você fez, tá? O certificado, ele é reconhecido pelo MEC? Sim, o certificado da Viana, ele é reconhecido pelo MEC. Você vai poder aproveitar isso, colocar isso ainda na sua bagagem. E será que essa pós-graduação, ela tem mesmo prática? Sim, a pós-graduação, ela foi formulada para você que não aguenta mais cursos ou pós-graduações que são repetitivas, são chatas, ficam ali falando só de juridiquês. O método Viana, ele é totalmente diferenciado, porque ele vai trazer o campo de batalha, a prática que você precisa para você atuar nessa área, e ainda você recebe, né, todo o passo a passo de como participar das licitações no Compras Gov BR, como participar de licitações do Banco do Brasil, licitações Z, como fazer o cadastro no SICAF, como coletar documentação que você vai participar da licitação, documento por documento, a gente vai passando tela a tela, para pegando na sua mão mesmo e te ensinando o campo de batalha ali, para você ter ali resultados exponenciais. Ele é tanto para você que está começando do zero, quanto para você que já trabalha com licitações, já é experiente. Como eu disse, nós vamos ter um aprofundamento, e esse aprofundamento que vai permitir que você se torne realmente especialista, e é esse conhecimento que vai mudar o jogo em qualquer cenário e vai fazer com que você ganhe um número muito maior de licitações, aumente significativamente o número de licitações que você vai ganhar e os resultados que você vai poder aplicar aí na sua carreira. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. Como a minha equipe é super reduzida, eu tenho um número limitado de inscrições. Então, se você quer garantir a sua vaga, o momento de clicar e se inscrever é agora. Além disso, o livro físico também tem quantidades limitadas. Assim que as inscrições forem preenchidas, eu vou encerrar as matrículas dessa turma e interromper as inscrições. Por isso, há limitações de vaga, até porque o meu suporte é limitado. Então, se você não quer perder a oportunidade e ficar de fora, o momento de você se inscrever é agora, clicando no botão aqui embaixo. Então, seja rápido para tomar a sua decisão e contar com esses bônus exclusivos também. O que você faria hoje com o aumento da sua renda para 120 mil a 2 milhões por ano, assim como os meus alunos? Qual é o próximo presente que você daria para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho? Qual restaurante você levaria a sua família, os seus pais para jantar? Qual viagem você faria? Quais lugares você ainda não conhece e você gostaria de conhecer? E quanto ao reconhecimento, a credibilidade e se apresentar de forma única como um especialista pós-graduado em licitações com um certificado reconhecido pelo MEC. Imagina só o orgulho da sua família, como você se sentiria naquele almoço, naquele churrasco de família, quando alguém te perguntar, e aí, o que você está fazendo da sua vida? E você poder afirmar que você é um especialista pós-graduado em licitações. O prestígio social e profissional agregado com esse seu novo título e sua nova conquista. Por outro lado, a decisão aqui é sua. Você é o único com poderes de decidir qual rumo a sua vida profissional, financeira e social vai tomar a partir de agora. E se para você não é prioridade obter conhecimentos para atuar com segurança, dominar a lei de licitações, se manter um profissional atualizado e não um amador, evitar cometer erros, evitar fracassar. Se você não tem como prioridade aumentar a sua remuneração e sua renda, ter segurança na sua carreira, se não é prioridade para você ser um profissional diferenciado, único, reconhecido e com credibilidade no mercado, então a pós-graduação pelo método Viana não é para você e tá tudo certo. Mas saiba que é a sua responsabilidade, os resultados que você vai deixar de ter e os riscos que você vai correr por conta das suas decisões daqui para frente. As noites mal dormidas por preocupações financeiras, a culpa por não conseguir prover uma qualidade melhor de vida para sua família, a sua ausência e compromissos familiares, sempre colocando a culpa na falta de recursos, na falta de dinheiro ou na falta de tempo por você se matar de trabalhar para tentar sustentar a sua família e mesmo assim não obter os resultados que você merece e continuar em escassez. A decisão é sua e a responsabilidade pelo que você vai colher a partir de agora também está totalmente ligado com a decisão que você e somente você vai tomar.
E para você que realmente decidiu se tornar um soberano das licitações, eu vou tirar o risco das suas costas e vou colocar nas minhas costas, onde você vai ter 15 dias para entrar, experimentar o programa, e se não for para você, basta você pedir a devolução nos primeiros 15 dias corridos, contados do dia da compra, e eu vou devolver o seu dinheiro sem te perguntar nada. Simples assim. No entanto, olha só o que costuma acontecer com as pessoas que seguem o método Viana. Gente, tem um curso aqui que eu acho que eu vou amar, eu acho que vai ser uma coisa assim que só depende de mim, que não sei o que. Não tem dinheiro, meu dinheiro não vai dar, porque existiam outras responsabilidades financeiras, né, que eu tinha que cumprir. Aí 2 das minhas filhas falaram assim: vai, mãe, faz aí, nós vamos pagar para você. E foram elas que pagaram o meu primeiro curso da Viana. Elas bancaram todo o curso, sabe? Eu fiquei numa felicidade. E daí o retorno, falei assim: então eu prometo que eu vou dar esse retorno para vocês. E dei. Então, quando eu comecei a ganhar, eu devia até postar para você ver. Elas fizeram um emoji meu ganhando uma licitação que eu estava nervosa. Foi uma licitação de 4 milhões. Eu até entrei ao vivo numa aula sua e eu falei lá: acabei de ganhar uma de 4 milhões na época, né? Aí eu tava tão nervosa que elas tiraram foto de mim, colocaram o chapéuzinho do tio Patinhas, a moedinha do tio Patinhas, aí virou o emoji, porque ela falou assim: nossa, mãe, que bacana, né? Compensou mesmo os estudos. Eu falei assim: lógico, tudo na vida, o que depende da gente, a gente tem um retorno quando você se dedica, né? Aí eu me dediquei, e quando eu recebi minha primeira comissão, o dinheiro foi para elas. Devolver o investimento delas, né? Não, eu devolvi um pouquinho mais. Com juros, correção monetária. Com gratidão mesmo, sabe? Porque foi a minha primeira motivação, foram elas, sabe? Não é isso que você quer, mãe, e tal. Você não ficar parada, que na idade que a gente já tá, às vezes fica difícil, né? Aí elas me motivaram muito e tudo, nos estudos, né, e tudo. E tendo esse retorno igual eu tive, né, ficou todo mundo muito feliz aqui em casa, né? Eu falei assim: não é nada mais justo do que eu fazer, devolver em dobro, né, o que elas investiram. Porque quando a gente fala, você ganha 100 mil, 120 mil, 140 mil por ano, às vezes chega um mês que você vem e ganha 30 mil, igual aconteceu comigo. Um mês só eu ganhei 30 mil, em um único mês. Aí foi esse mês que eu falei assim: não, eu tenho que devolver essa alegria para minhas filhas também. E agora é só você clicar no link aqui embaixo e iniciar imediatamente para obter o sucesso que você almeja para você no mundo das licitações. Agora a decisão é sua. Você pode entrar agora, clicando aqui no botão abaixo e reservar o seu lugar. E imediatamente você já recebe os primeiros passos para se tornar um soberano das licitações, reconhecido no mercado, e iniciar sua transformação, ou ficar de fora e suportar mais meses, anos de sofrimento, longe do que você poderia ter caso você tivesse decidido entrar hoje. Eu espero que você faça a escolha correta para você. E você que tomou a decisão de se tornar um soberano das licitações, clica aqui que eu te encontro do outro lado, dentro do programa, para iniciar junto com você a sua transformação rumo ao sucesso. Um grande beijo e até já. Abraços e beijos para você. Até mais.